Vamos estudar hoje dinâmica, tá? Então, antes, vamos perceber o significado da palavra dinâmica. Dinâmica, ela estuda uma parte da mecânica que visualiza as causas que produzem ou modificam o movimento. Tudo bem? Então, o primeiro conceito a ser estudado é a questão da força. O que seria a força? A força, quando aplicada em um corpo, ela pode causar variação na velocidade no seu movimento ou deformação. Um exemplo, para nós percebermos esse conceito de força, é quando um jogador, por exemplo, chuta uma bola. A partir do momento que ele imprime um chute na bola, esse chute causa uma certa deformação na bola e a coloca em movimento, tá? Ela adquire uma velocidade. Tudo bem? Então, um outro conceito também é nós percebermos o que seria uma força resultante. Um certo corpo, ele pode estar sob a ação de várias forças, tá? No sentido vertical, no sentido horizontal, inclinada, tá? Mas todas essas forças aqui, elas podem ser substituídas por uma única força, que chamamos de força resultante, tá? Então imagine o seguinte, que esse corpo aqui está sob a ação de três forças, F1, F2 e F3. Ele pode ser substituído por uma única força que nós chamamos de força resultante, ou a força FR. Tá legal? E agora, eu gostaria de destacar a primeira lei de Newton, que trata do quê? Do princípio da inércia. O que seria o princípio da inércia? O princípio da inércia, ele pode ser visto da seguinte maneira. Todos os corpos que estão parados querem continuar parados. E todos os corpos que estão em movimento também querem permanecer em movimento. Exemplo, quando você está em um carro, tá? E por isso que nós utilizamos cinto de segurança. De repente uma pessoa está dentro de um carro a 100 km por hora e o motorista precisa frear de repente. O que acontece? Se o carro está a 100 km por hora, você também que está dentro do carro está com uma velocidade de 100 metros, 100 km por hora. A partir do momento que o freio é acionado, quem está dentro do carro tende a querer a continuar em movimento, tá? Por isso que tem o cinto de segurança, para que você não seja projetado para frente do carro. E, a partir do momento que uma pessoa entra dentro de um carro, ela está parada, o carro também. De repente, o motorista, o que acontece? Ele dá uma acelerada, ele dá uma arrancada bem brusca, né? O que acontece? Você está parado, o carro vai para frente. O que acontece? Você sente que você vai para trás, né? Você dá até uma fundadinha no banco. Por quê? Porque você está parado. Você quer continuar parado. Você é um corpo que quer continuar parado. Mas você sofre essa ação, né? E você volta um pouquinho para trás, né? Imagine isso dentro de um ônibus, né? Se você não estiver segurando, você vai cair. E se o ônibus frear, você vai ser projetado para frente. Tudo bem? Um outro conceito é o que? A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela pode ser resumida por essa fórmula aqui de três variáveis. Ou seja, a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. O que seria isso daqui? Por exemplo, um corpo de massa M submetido a uma força resultante FR, ele adquire uma aceleração na mesma direção da força, tá? Tudo bem? Então vamos aqui resolver alguns exercícios de aplicação para que possamos perceber todos esses conceitos aqui vistos, tá? Então imagine a seguinte situação: um corpo de massa M encontra-se num plano horizontal e ele está sob a ação de duas forças. Uma que nós chamamos de força F1, que vale 10 newtons, que puxa para a direita. Vamos adotar aqui, ó, direita para cá. E a F2, que puxa para a esquerda. Só que a F2, ela é de 4 newtons. Então essas duas forças aqui, elas podem ser substituídas
por uma única força, que nós chamamos de força resultante. Tá? Essa força resultante, ela é calculada da seguinte maneira. Então, olha lá, cálculo de FR. FR seria o quê? FR nada mais é do que a F1 menos a F2. Tá? Então, uma vez que F1 é maior que F2, então nós teremos o quê? Que FR será igual a 10 menos 4, 6 newtons. Então, essa força, esse sistema aqui, ele pode ser substituído por uma única força de 6 newtons para a direita, tá? Porque F1 é maior que F2. Agora, veja só, o cálculo da aceleração vai ser calculado pela segunda lei de Newton. Fr não é igual a F n vezes A? Se eu sei que a minha força resultante é de 6 newton, então fica o quê? No lugar de Fr, eu vou colocar 6. A massa do corpo é de 2 quilos, 2 vezes o A. Então, o que acontece? O 2 não está multiplicando o A, passa dividindo. Eu tenho que esse corpo, ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Agora é o seguinte, achar a velocidade e ΔS significa aqui espaço percorrido. Achar a velocidade e o espaço percorrido após 10 segundos do início do movimento. Então veja só, se aqui nós estamos tratando achar a velocidade, né? Quando nós estudamos o movimento uniforme, tinha lá aquela equaçãozinha do movimento uniforme, V que é igual a ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, nós não podemos usar essa fórmula. Por quê? Porque tem aceleração. Se tem aceleração, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a equação do movimento da velocidade, a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado é essa aqui, ó. V que é igual. V que é igual a V0 mais AT. Vamos fazer a substituição, então? O que acontece? O corpo estava inicialmente em repouso. Sofreu ação dessas duas forças, que teve uma força resultante de 6 newtons. Então, eu quero saber a velocidade após 10 segundos. Então, essa velocidade aqui é a velocidade final, tá? Então, a minha velocidade inicial era 0. Então, fica V, que é igual. Calculei a aceleração, que é 3. Essa aceleração aqui eu utilizo aqui. O tempo, após 10 segundos. Coloco 10 aqui. Então, após 10 segundos, esse corpo vai adquirir uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá legal? Agora é o seguinte. Calcule o ΔS. O que é ΔS? ΔS é o espaço percorrido em 10 segundos. De novo, né? A equação do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado é esse aqui, ó, ΔS, que é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tá legal? Vamos fazer as substituições. De novo, né? Eu tenho que perceber que no início a minha velocidade inicial era 0. Então aqui vai ficar 0 vezes t, isso aqui desaparece. Então vai ficar aqui ΔS é igual a aceleração. Utilizo essa aceleração aqui de 3 vezes o tempo, 10 segundos. 10 ao quadrado sobre 2. Tá? Fazendo as continhas aí,
tenho que o meu ΔS é igual a 150 metros. Tá legal? Então esse corpo, ele terá percorrido em 10 segundos 150 metros. Tá legal? Vamos para o segundo exercício. Determine o valor da força resultante para parar um corpo em 20 segundos. Mas veja só, eu tenho que perceber o seguinte: esse corpo, ele desliza num plano horizontal com uma velocidade inicial, com uma velocidade de 40 metros por segundo. Imagine se um corpo que vem deslizando, né? De repente eu quero fazer com que esse corpo pare em 20 segundos. Eu vou ter que aplicar o quê? Uma força contrária ao seu movimento, que eu estou chamando aqui de força resultante, tá? A hora que ele parar, a velocidade final dele é zero, porque ele parou, não tem velocidade, tá? Então, como é que eu vou resolver esse exercício aqui? Primeiro, cálculo da aceleração. Esse corpo aqui, ele tem o quê? Uma massa de 4 quilos, embora não foi colocado aqui, ó. Vamos adicionar agora. Esse corpo, ele tem uma massa de 4 quilos, tá? Então, teremos o quê? O cálculo da aceleração vai sair como? Vai sair que FR... Não, primeiro eu vou ter que calcular a velocidade final dele. Então, vai ficar assim, V, que é igual a V0 mais AT, né? É a minha equação da velocidade no movimento uniformemente variável. Então, veja só, a velocidade final dele, ele vai sofrer uma ação de uma força, ele vai parar. Então, a velocidade final dele vai ser zero quando ele parar. A velocidade inicial dele é 40. Ele desliza tranquilamente num plano horizontal com uma velocidade de 40 metros por segundo. Mais a aceleração que eu não sei, mas eu sei que ele deve parar em 20 segundos, tá? Então, como é que fica essa continha aqui? É lógico que eu vou passar esse 40 para lá, ele vai ficar negativo. Vai ficar 40 dividido por 20, eu vou ter uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Acho que eu não preciso perder tempo com essa continha aqui, né? Que vai ficar o quê? Menos 40, que é igual a 20A, né? Vai ficar o quê? Menos 40 dividido por 20, que é igual a A, que é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Tá feita a conta aí. Agora é o seguinte, qual que é o significado de aceleração negativa? A aceleração negativa é a mesma coisa que eu freasse esse corpo aqui. Ele está sofrendo um processo de freagem, ele vai ser freado, tá? A partir do momento que ele vai ser freado, a sua velocidade vai diminuir. Então, se a sua velocidade vai diminuindo, ele está sofrendo uma desaceleração, tá? Por isso que ela é negativa. Agora, o cálculo da força resultante vai sair por essa fórmula aqui, da segunda lei de Newton. Olha lá, FR que é igual a M vezes A. A minha força resultante vai ser o quê? A massa do corpo, que é de 4 quilos, 4 vezes a aceleração negativa. Existe força negativa? Existe. O que significa uma força de menos 8 newtons? Significa que essa força está sendo aplicada contrária ao movimento. O corpo ele se desloca neste sentido aqui, ó. Então, o que acontece? É como se eu estivesse freando, empurrando o corpo no sentido contrário. Por isso que ela tem esse sinalzinho de menos na frente. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido o meu objetivo, tá? De passar a teoria de uma maneira curta e rápida e resolver alguns exercícios para que possamos visualizar a teoria. Tudo bem?